Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Saulo, vocês estão no canal Resenha 81. Sejam muito bem-vindos. Nosso canal nós gostamos de falar sobre quadrinhos, sobre filmes e séries, resenha de conteúdo nerd em geral. E hoje a resenha é sobre esse quadrinho aqui, ó, Superman e Batman, edição absoluta, volume 1, que saiu pela Panini. Então, editor, sem mais delongas, solta a vinheta. Fala pessoal, estamos de volta. Antes de mais nada, se vocês não estão inscritos no canal, por favor, se puderem se inscrever. Se vocês estão gostando do vídeo, se deram um curtir aqui pra gente, ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer o nosso vídeo e transferir o nosso vídeo para mais pessoas. E também, se puder comentar, ajuda a gente a crescer e também faz o vídeo ser mais relevante no YouTube, ok? Então, vamos lá para a HQ. Gente, é bem pesado, então se acontecer algum acidente aqui, vamos lá. HQ, essa é a capa e ela vem com esse estojo. Eu vou mostrar o estojo aqui, ó, lombada aqui, certo? Aqui, estojinho. Vou tirar do estojo, aqui, ok? As capas do Ed McGuinness, arte do Ed McGuinness. E a capa da edição de dentro é do Michael Turner, aqui e aqui, certo? Essa edição é escrita pelo Jeff Loeb e ela tem dois arcos, né? O primeiro arco é desenhado pelo Ed McGuinness e o segundo arco é desenhado pelo Michael Turner. Então, são duas artes bastante diferentes, bem competentes, certo? Vamos mostrar um pouquinho da arte aqui da HQ. Deixa eu só tirar o plastiquinho que ajuda, né? Aqui, vamos lá. Essas HQs da edição absoluta, além de vir no estojo, elas têm um tamanho bem maior, a capa é envernizada, tanto a capa quanto o estojo, né? Elas têm esse tamanho dela ajuda bastante na hora que você ver os detalhes da arte, então conseguir identificar um detalhezinho ou outro aqui. Tem inclusive a edição do Reino do Amanhã, a edição absoluta, bem legal, porque tem aquela arte do Alex Ross. Gente, é sensacional você ficar admirando ali cada pintura que ele faz no quadrinho, certo? Eu vou mostrar aqui um pouquinho mais da arte. Aqui. Bom, esses são os desenhos do Ed McGuinness. Eu vou passar um pouquinho mais para frente, depois eu vou falar de cada um dos arcos, mais um pouquinho aqui, ó. Ok? E vou pegar um desenho. Tem uma história no meio aqui, só antes que eu me esqueça, tem uma história no meio, entre as HQs, que é do Jeff Loeb e do Pat Lee, certo? Só para não dizer que eu não mostrei, olha lá, a arte. Ela meio que pega um gancho do primeiro arco, estende um pouquinho, mas o segundo arco já não leva essa história. Bom, vamos lá. A do Michael Turner, certo? Eu acho a do Michael Turner, eu gosto mais da do Michael Turner. A do Jeff Loeb, do Ed McGuinness, ela é mais cartunesca e tal. Olha, vou pegar aqui, ó. Bom, vamos falar sobre. Já mostrei a arte, já mostrei o tamanho da HQ. Vamos falar então da história. Então, esse quadrinho aqui é um quadrinho pós-crise, né? E ele pega e junta tanto o Superman com o Batman e mostra um pouco da amizade, a parceria que eles têm. E é legal que isso é um fator muito recorrente na HQ. Mostra o quanto eles são diferentes, mas o quanto eles se apoiam.
Isso é muito interessante de ver essa dinâmica dos dois aqui. Eles são realmente parceiros e no primeiro arco, que é um arco onde o Lex Luthor é presidente e acontece uma coisa ali, um evento, né, mais catastrófico, que leva a humanidade a desconfiar do Superman ali. Então, ele leva o Superman a se tornar um inimigo público, certo? E dos Estados Unidos, né? O Luthor, como presidente, joga a, a população contra o Superman e joga alguns heróis que estão a serviço do governo americano contra o Superman. E o Batman tá ali para apoiar. É legal para mim que assim, que sou da década de 80, né? Tem muito dos filmes da década de 90 ali de policial, sabe? Máquina Mortífera. Para mim, a parceria me lembrou muito aquelas duplas, né, improváveis que funcionavam super bem dos filmes da década de 90. Eu gostei bastante. Inclusive, eu peguei para. Enquanto eu estava lendo o primeiro arco, eu peguei para assistir o filme do Batman Superman Inimigos Públicos, que está na HBO Max, foi lançado pela Warner Bros. Animation. E, cara, assim, muito do diálogo é aproveitado, muito a arte é um pouco parecida, mas muito da história é aproveitada. É claro, eles dão uma simplificada para caber ali naquele tempo, né? Que geralmente tem um pouco mais de 60 minutos ali a animação, mas ela pega boa parte do quadrinho e aproveita, de novo, com simplificações, certo? Então, para quem não teve oportunidade de ler, mas às vezes tem a assinatura do HBO Max aí, pode assistir, né, que vai aproveitar bastante da história e tal, vai ter uma noção do que seria a história do quadrinho, ok? É, então, eu gostei da história, eu achei legal, eu tinha vontade eu não tinha assistido o filme, eu não tinha lido esse quadrinho, li nessa arte aqui, potencializou bastante a, a visualização e tal, foi bem divertido, né? Mas é o que eu falei, a dinâmica, o que mais me chamou atenção é a dinâmica dos dois e também está presente no filme, a dinâmica dos dois, só que eu acho que aqui está mais bem aproveitada, mais evidente, ok? Mas muito daqui do quadrinho está no filme lá. Outra coisa, as histórias, elas meio que elas têm uma conexão entre um arco e o outro, tem uma conexão entre um arco e o outro, mas ela não chega a ser tão importante ali. No o segundo arco traz a primeira aparição da Supergirl pós-crise, certo? Até achei estranho, porque assim, eu realmente também não sabia, não estava situado no momento aqui que a HQ ela é trazida, e eu fui pesquisar onde que isso estava. Então, era um evento pós-crise, então eles estavam dando uma nova história para a Supergirl na HQ, ok? Então, eles trazem a chegada da Supergirl e como isso é tratado como o Superman trata, como o Batman trata, mais desconfiado do que o Superman mais feliz ali, porque tá vendo, é uma aparente, ele acredita, ele é mais, ele vê sempre o bem nas pessoas, né? E o Batman mais confiado não. Então o Superman fica muito feliz, o Batman assim, com o pé atrás, e ele vai tentando aconselhar o Superman aos poucos. Nessa questão, ainda entra a Mulher Maravilha para ter um terceiro ponto de vista. Algo assim, sabe? Não um terceiro ponto de vista, mas vocês vão entender lendo o quadrinho. E tem a questão de Apocalipse também na história, eles tentam colocar Apocalipse como uma é, querendo a Supergirl, né, para ocupar o lugar da Barda. E eu não posso contar muita coisa para não dar spoiler, né? Mas é onde gira a, a grande o grande problema dessa história aqui, que é pegar
a desconfiança do Batman, né, que leva a algumas ações, traz a Mulher Maravilha para a história, e também a Apocalipse, né, para gerar a intriga, querendo puxar a Supergirl para ser uma, uma soldada lá de Apocalipse, ok? Então é o seguinte, essa história também é legal. Eu acho que me chama mais a atenção a primeira, por causa da questão de inimigos públicos, a dinâmica dos dois acho que é mais evidente na primeira. Na segunda, ela não tem chega a ter um conflito entre os dois, mas tem uma discordância, né? Ela explora um pouco a discordância dos dois, as diferenças dos dois, né? Que elas são ressaltadas em todo o quadrinho, mas a discordância fica mais evidente no segundo arco aqui, que é legal. A arte do Michael Turner é sensacional e vocês vão realmente ficar olhando aquele quadrinho e ficar vendo a arte dele, os detalhes e tal, assim, realmente é uma arte bem década de 90, se vocês me entendem, ok? Então é isso. Eu sei que é um quadrinho, é um quadrinho realmente mais caro. Eu peguei na promoção, achei uma promoção legal. Então tipo, já tem um tempo que esse quadrinho está no mercado, que ele já deve ter outras resenhas aí. Essa é, pelo menos a minha opinião, nem sempre a do Thiago também, mas a gente sempre tem que trazer a nossa opinião dos quadrinhos que a gente está lendo, dos quadrinhos que a gente tem gostado ou não, certo? Mas só para uma discordância que eu falei. Eu sempre acho, quando a gente pega essas edições especiais, né, para um primeiro, para uma pessoa que às vezes está começando a ler quadrinho ou que não está tão inserido no timeline, eu sempre defendo que seria legal a editora colocar um material ali dizendo onde essa história se localiza, porque a gente tem diversos retcons, diversos reboots daí das editoras e tal, então é sempre interessante a gente saber onde está na história, né, no contexto geral. Tem histórias do Batman, eu já comprei muito cadernado do Batman, que é um negócio no universo separado, porque quando a gente pega DC versus vampiros, o. Bom, não vou me lembrar aqui daquela HQ onde a DC enfrenta meio que os zumbis, né? Então, essas HQs são um outro universo, então a gente aceita tudo que está sendo escrito ali, mas nesse tipo de HQ que a gente vê que é realmente o universo, que está no universo padrão tal, então seria legal a gente saber aonde isso se encontra. Eu tenho falado isso em outros vídeos, né? Se vocês concordam comigo, deixem seus comentários aí, eh, que a gente vai ler e vai responder, certo? Bom, pessoal, é isso. É uma HQ que eu gostei. Eu sei que é uma HQ um pouco mais cara, porque ela tipo, é um artefato considerado de luxo ali pela Panini, mas como eu falei, tem, se eu não me engano, acho que o filme da Supergirl tem também. Eu não vou me lembrar o nome, se o Thiago lembrar, puder colocar aqui no vídeo. Acho que tem o filme da Supergirl também na, no HBO Max, ok? O filme da Supergirl, do Superman e Batman, dessa saga aqui. Eu vou mandar para o Thiago depois e aí ele coloca aqui nos comentários, senão eu respondo nos comentários do vídeo, ok? Pessoal, é isso. Se puderem deixar o curtir, comentário, a gente vai agradecer. Se vocês gostaram do vídeo, obviamente, né? A gente agradece e, e a gente fica para a próxima. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até mais.